Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro e eu estou iniciando aqui uma mentoria. Se esse assunto tem te interessado e você gostaria de participar também dessa mentoria, acesse o link que está embaixo aí da mentoria do professor Evandro. Agora, se você está assistindo a esse vídeo e está te ajudando de alguma forma, você já se inscreveu aí no canal? Já colocou aquele joinha maroto? Compartilhou nas suas redes sociais? Ativou os sininhos para que a notificação te avise toda vez que eu postar um vídeo como esse? E se de alguma forma continua te ajudando, dá um valeu pra gente aí, beleza? Vamos lá, moçada. Depois da vinheta, então, vamos iniciar aí a nossa mentoria. Vem comigo, então. Vamos lá então, moçada, uma boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos aí Daniel, Gíulia, Heloíse, Natália Andrade, Pedro Sena e Thiago Bilardi. Vamos aí então iniciar mais uma mentoria agora para fazer a correção do simulado online e deixar disponibilizado para vocês futura consulta e também para utilizar no YouTube. Alguém tem algum pensamento contrário a isso? Alguma objeção? Não? Então, muito obrigado, vamos lá então. E aí, moçada, o que acharam aí do simulado? Ajudou? Deu para dar aquela emoçãozinha de caraca, maluco, sinistro. E aí, comentários, vamos lá. Vamos ver isso aí. Deu pra dar uma revisada boa, senhor. Deu uma revisada boa, né? Thiago Bilardi ganhou mais uma questão aí, né? Aí sim. E aí ficou felizão, né? Boa, resposta vale a pena. Né? Sempre perde, né? Então agora pelo menos tem que ganhar uma, né, pô? Mas deu para fazer a correção aí, acho que ficou a nota correta, depois vocês me avisem aí se a alteração ficou correta aí, tá? Só a Natália Amabile, né, que é uma aluna nossa, que já foi uma aluna nossa e é minha convidada especial, tá bom? Então deem as boas-vindas aí à Natália. Vocês já conheceram lá no Telegram, quando começaram a discutir aquelas questões que eu coloquei lá. Então sempre foi uma aluna dedicada e para mim é sempre uma honra e um prazer ter aluno nesse naipe aqui com a gente, né, que só contribui, tá bom? Vamos lá então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Primeira questão aí, eu vou aqui, moçada, tentar ser dinâmico, tá? Então eu vou perguntar, dúvida na primeira questão, seja ela qual for, tá bom? Dúvida na primeira questão, se sim, eu paro, tiro sua dúvida, se não eu parto para a próxima, que assim a gente não perde muito tempo. Pode ser assim ou vocês preferem que seja de uma outra maneira? Assim tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Show de bola então. Vamos lá então, moçada. Moçada, primeira questão, alguma dúvida? Eu tenho. Vamos lá. Qual a dúvida? Gíulia, né? Sim. Professor, eu queria saber por que a Charlie estaria errada. Por que a Charlie estaria errada? Show, boa pergunta, Gíulia. Ele fala assim, marque a alternativa onde você tem uma concessão. Ou seja, ele quer que você aponte ali uma oração concessiva. E qual é a ideia da oração concessiva? A ideia da oração concessiva é oposição, você ter ideias opostas ali, né? E aí, quando você olha a alternativa Charlie, né, a C, olha que interessante. Tamanhas, e depois aparece um que. Essa expressão talvez faça você lembrar de alguma coisa, Gíulia. Hã? Agora eu lembrei. Olha lá, Agora né? eu lembrei. Tal que, tamanho que, tanto que, depois do tesão sempre vem a Vem a consequência, né? Então, aqui a ideia que essa oração aqui traz é de consecutiva, de consequência. Confundi, Tá bom? nossa, dei mole. E aí, é claro, né? Na letra E, a gente tem o famoso não obstante. Só que o não obstante não é suficiente para te dizer que você tem uma concessão ou uma concessiva. Você tem que também prestar atenção nesse cara aqui, ó. O seu verbinho tem que estar no modo subjuntivo. Quando você tem o não obstante conjugado com o verbo no subjuntivo, é neste momento que o não obstante terá valor para você de concessivo, de ser uma conjunção concessiva. Tudo bem? Sim, professor, muito obrigada. Ok. A segunda questão, dúvida na questão número 2? Não? Ok. Moçada, seja ela qual for, tá? Sem timidez aí. Não vou perguntar, porque ninguém está falando que tem, então eu também não vou dizer que eu tenho, porque senão, para com isso, porque o intuito aqui não é esse, hein? Agora que é hora de você tirar todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá, Natália. Oi. Evandro, é o Vação. Fala, Vação. Essa daí eu não... Porque é adjetiva, eu meio que entendi, só que eu não sei o porquê, sabe, certinho. Tá, vamos lá então. É isso aí. Não tenha dúvida, pô.
Tá bom? Professor, por quê? Não, cara. A dúvida é sua e só você vai ficar com ela. Tá? Então, eu já falei para vocês, meus alunos, principalmente da mentoria, não há vergonha em errar. O que você não pode é errar no dia que você mais precisa. Então, se agora deu dúvida, pergunta, por mais boba que a pergunta possa parecer, tá bom? Vamos lá, então. Por que essa oração ela é adjetiva? Vamos lá. O soldado arrastava a perna, vou separar aqui. Porque ele mencionou que a oração é reduzida, então ele já está te ajudando, né? Como ele mencionou que a oração é reduzida, só tem um camarada aqui que poderia estar reduzido, é esse cara aqui, ó. Por que ele é o camarada que poderia estar reduzido? Porque aqui está reduzido de particípio, né? Aqui é o particípio. Ou seja, terminação o quê? Ado barra ido. Então é isso aqui que indica pra gente que você está no particípio, ok? Show de bola. Só que aí, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, nas orações reduzidas eu tenho que tomar um cuidado. Qual cuidado? Se tem um nome na oração principal, que tem vontade de aparecer de novo. E tem esse nome aqui, né? Tanto tem esse nome aqui, que ele vai aparecer de novo. Olha ele aqui, ó, a perna. Tá? A perna vai aparecer de novo aqui para você. Então, o que você sabe? Que esse nome, ele tem vontade de aparecer aqui de novo. E como é que eu sei isso? É simples, ó. O soldado arrastava a perna, tá vendo? Ferida pelo inimigo. Sem desenvolver a oração, Vação. Você consegue entender quem é que foi ferida pelo inimigo? Sim. Quem é que foi ferida pelo inimigo? A perna. A perna. Só que mas não é. A perna pertence a outra oração. Sim. Percebeu? O soldado arrastava a perna. Morreu ali a oração. Agora você tem uma nova oração, mas a palavra perna aparece nela de novo, não aparece? Você acabou de dizer, quem foi ferida foi a perna. Então, para que essa palavra apareça novamente, eu preciso de quem mesmo? Eu preciso de um pronome relativo. E aí, ao desenvolver essa oração, fica assim, ó. O soldado arrastava a perna que foi ferida. E aí agora ela está conjugado, tá? Não continua sendo reduzida, porque agora eu coloquei aqui uma locução de voz passiva, ó. E ainda tem o executor da ação, ó, pelo inimigo, funcionando para você como agente da voz passiva. Aí eu te pergunto, quem é que foi ferida pelo inimigo? A perna. Quem, Vazão? A perna. A perna. Só que quem é que está no lugar da perna? O quê? Pronome o quê? Relativo. E toda vez que você tem um pronome relativo iniciando uma oração, a sua oração é adjetiva. Então, essa oração reduzida de particípio, quando você a desenvolver, você vai ser obrigado a chamar um pronome relativo, e por isso ela tem valor de adjetiva, sem contar que ela está reduzida de particípio, né? E o particípio já tem um valor de adjetivo para vocês. Isso também é uma dica que eu já falei para vocês. Dá aquela olhada, opa, é um particípio, provavelmente, eu não disse que vai ser, mas provavelmente é a oração aí que possa ser adjetiva pelo fato de ter um particípio com valor de adjetivo. Deu para entender isso aí? Deu sim. Agora eu consegui ver. Valeu. Show, belezinha. Então, nós temos aí a alternativa bravo como correta, sem problema. Tudo bem? Questão número 3, alguma dúvida? Não. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu só não consegui achar as 6 orações. Show de bola. O pessoal da ESA, quando eu comentei com eles essa questão, falei, moçada, essa questão não é a questão mais difícil da prova. Porém, ela é a questão que você mata por 2 passos. 2 passos que você fizer, você mata a questão. E é isso, é para isso que essa questão está aqui, para te despertar como fazer prova em concurso. Mas a gente aqui está estudando, né? Então, nós vamos lá, vamos passar uma por uma aí, mas primeiro passo já te ajudaria muito o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu preciso saber quantos verbos eu tenho aí. Porque se eu souber quantos verbos eu tenho aí, eu já vou, você vai ver. Olha só, quase uma mágica, né? Vamos lá. Eu vou selecionar, então, só os verbos aí, ó. Olhando lá o nosso contexto, primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo. Embotados, lá, não façamos, quarto verbo, nada para mudar. Outra ação aqui, ó. Mais uma ação aqui. Então, já estou aí com 5 verbos. A situação em que tão aviltamente existimos. Opa! Olha aí. Então, se você contar aí, você tem 6 verbos. E aí, eu tenho 6 orações. Quando você olha a alternativa, ele fala, né? O período é composto por coordenação e subordinação. E compreendido ou compreendendo quantas orações? 6 orações, porque você tem 6 verbos.
Então, olha só, letra A diz que tem 7. Tchau. Letra B diz que tem 5. Tchau. Letra C, 6 ficou. D disse que tem 5. Tchau. E a Eco diz que tem 6. Olha que interessante. Então, para quem está fazendo o concurso, isso aqui é um alívio. Isso aqui é o manjar dos deuses, né? O camarada olha agora o que tinha 5, né? Se você tinha 5 alternativas, passou a ter 2 somente. Agora é o seguinte, ou eu analiso para realmente arrebentar, ou eu jogo a moedinha de 50 centavos. Para dar, né? Cara, vai dar C, coroa, vai dar Eco. Mas, pô, já me ajudou demais já, né? Beleza. Só que aí, vamos lá, eu vou para o segundo passo agora. Sabedor de que eu tenho 6 orações, quais orações eu tenho? E aí, então, nós vamos agora para o segundo passo. Eu vou separar aqui, então, as orações, tá? Então vai ficar assim, ó. A morte é o fim natural da vida. Separo aqui. Mas não é natural. Separo aqui. Que se alastre dessa forma monstruosa. Separo aqui. E que separo aqui também. Abúlicos e acomodados, tá? Não façamos nada para, aí separo aqui também, mudar a situação, e aí eu separo aqui também, ó. Então, quantas separações eu fiz aí, ó? Eu fiz a primeira separação, primeira oração. Segunda separação, segunda oração. Terceira separação, terceira oração. Quarta separação, quarta oração. Quinta separação, quinta oração e sexta separação, sexta oração. Percebeu? E agora, olha que legal. Eu vou dar uma olhada nos conectivos. O primeiro conectivo que eu vejo é esse aqui, ó. Mas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas é coordenativo ou é subordinativo? Coordenativo. Então, coordenada eu já tenho. Coordenada eu já tenho. Por coordenação, esse período já é. Agora eu continuo, ó. A morte é o fim natural da vida, mas não é natural. O que é que não é natural? Isso, tá vendo? O que é que não é natural? Tudo isso aqui não é natural. Ou seja, eu posso pegar essa terceira oração, pegar toda essa terceira oração e trocar por isso, né? Lembra que a gente troca por isso? Com função de sujeito, então esse que é conjunção integrante. Então, filho, você tem coordenação e subordinação. Aí você olha para a alternativa Charlie. Valeu, Charlie. Acabou. Em 2 passos você matou a questão. 2 passos simples, hein? Nada absurdo. Nada absurdo e rápido, né? Eu estou sendo mais lento porque eu estou explicando. Mas levanta a mãozinha virtual aí, quem fez assim? Alguém fez assim ou analisou na unha mesmo? Oração por oração aí? Eu só analisei a última opção. Pô, eu também. Vi que Eu era... só vi que era adjetiva, restritiva e já Tá marquei ela. bom, beleza. Nem li o resto também. Então, essa é a ajuda também, né? Essa é até mais rápida do que as demais, né? A banca foi humilde. A banca foi humilde. Porém, todavia, entretanto, se você analisar ela errado, você desambou, né? Eu demorei um tempão pra entender ela, Ivan. Aí depois que entendi foi. Do Não, meio show. pro final eu já estava perdida onde eu separava a oração. Beleza? Mas a dica de vocês aí é até melhor. A última oração mata a questão. A última oração mata a questão muito mais rápido, né? Aquele verbo lá, se alastra, eu achei meio esquisito. Ali é o verbo alastrar-se. Ele é pronominal. Não é o verbo alastrar. É o verbo alastrar-se. Eu me alastro, tu te alastras, ele se alastra, tá vendo? É o verbo alastrar-se, ok? Agora, olha só, quando a gente vai para a última oração, aí a gente tem lá um em que, tá vendo? Eu separei no em só para, né, lembra que eu sempre separo com a preposição antes, porque ela vai te dizer que esse cara não vai poder ser sujeito, né? Se tem uma preposição aí, esse cara não vai poder ser sujeito. Então é por isso que eu separo com a preposição antes, que já é a dica, fala, pô, se tivesse uma subjetiva aqui, eu já diria que não, se fosse o caso, né? Ou tivesse função de sujeito, também diria que não. Mas a ideia aqui é do em que, né? E o em que deveria ser usado o onde. Só que o onde não pode, porque situação não é lugar. O onde só pode ser usado na indicação de lugar. Como não é lugar que você tem aqui, eu não posso usar o onde. Então eu uso o em que é o substituto natural. Aquele cara é um pronome relativo. Então, sendo um pronome relativo, a oração é adjetiva. Não está separada por vírgula, então ela é adjetiva restritiva, sim. E era a mais fácil aí de resolver essa questão. Beleza? Então, parabéns aí quem enxergou até dessa forma que resolveu a questão mais rápido. Mas, pergunto a vocês, olhando agora para a oração, todo mundo conseguiu enxergar? Ela é tanto coordenada quanto subordinada, que ali eu tenho os conectivos coordenativos, depois ali vem o que eu quero chamar a atenção, tá vendo que eu separei um E entre 2 orações ali?
Lembra disso? Aquele e está dizendo que aquelas duas orações são de mesma natureza para a oração principal anterior. Então, se eu chamei aquela oração de subjetiva, a outra também é. Então, por isso que tem aquele e. Então, ele acaba coordenando aquelas duas orações ali. Percebeu que legal? Então, por isso que o período é subordinado e coordenado ao mesmo tempo. Show de bola? Questão número 4, dúvida? Essa aí eu errei. Essa eu queria só conseguir classificar alfa. Quero ter certeza. Essa aí eu marquei alfa. A alfa é temporal? Houve dúvida, né? Ah, que delicinha, né? Que delicinha. Essa questão ela é bacana. E detalhe, né? Aí vem toda a maldade do examinador. Porque essa alternativa alfa, ela não existia, tá? Era outra. Quem pôs ela aí? Fui eu. Falei, eu vou pegar esses água de salsicha aí. Porque que vontade que dá de dizer que a letra A é condicional. E ela não é, tá? Eu já disse para vocês que o C pode ser causal. Lembra? O C e o como, eles podem ser causais. Mas para serem causais, eles têm que ser iniciais e substituídos por já que, visto que, uma vez que não é o que está acontecendo aqui. Aqui ele não é causal. E aqui agora vai uma novidade. É o C que pode ser substituído por quando. Então, ele é inicial da frase, tem valor de quando, ou seja, o valor aqui é temporal e não condicional. Quem diz isso? Sabe quem é que diz isso? Teu Segala, tá? Quem é a favor dessa construção aí é o Teu Segala. Então, esse C aí, ele é temporal e não condicional. Agora, vamos lá. Inicia a frase. Ele tem que ser inicial e o valor de quando. Tá. Ok? Agora, olha só. Lembra do desde que? Fala, Ramad. Mas aí dá muito vontade de falar que é condicional, porque fala assim, se Maria vem aqui em casa, todos se alegram. Se ela não vir, não se alegram. Dá, claro que dá. Mas entre o certo e o duvidoso, porque tem uma aí que é só condicional, filho. Eu não duvido de você, ela poderia ser condicional também. Então eu vou anular. Tenta. Vai lá tentar, tá? Porque tem uma aí que ela é só condicional, filho, e aí não tem como. Sabe por quê? Porque isso acontece com as orações reduzidas. Lembra que eu falei? As orações reduzidas geralmente assumem mais de um valor, lembra disso? Mas sempre tem o melhor. E aqui o melhor valor é de temporal. O fato de você ter o valor condicional ali, ok, poderia até anular essa questão, talvez, mas como eu falei, nós não vamos fazer assim. Nós estamos aqui para aprender dessa maneira. Tem uma aí que só é condicional e a outra poderia ser também. Qual que você vai marcar? Aqui é, né? Com certeza, sim, senhor. É isso aí, essa é a ideia, tá bom? Mas o seu raciocínio não está errado não, Ramad, ok? Ela também poderia ser condicionada, né? Ou seja, ser condicional. Mas ela é mais temporal do que condicional. Enquanto que a outra, que é o gabarito, ela é só condicional. Então, marca essa e seja feliz, tá bom? Beleza? Beleza. Obrigado. Agora, olha só, nada. Na B de bola, eu tenho desde que. E na C, eu tenho desde que. E eu falei em sala, bem taxativamente, que o desde que pode ser duas coisas. Ele pode ser temporal e ele pode ser condicional. Quando que ele pode ser temporal? Vocês lembram? Quando tiver no modo indicativo. Perfeito, Natália. Quando desde que tiver o seu verbo no modo indicativo, ele é tempo, filho. Olha lá a letra B, ó. Desde que tenho, eu tenho. Isso é presente do indicativo, então aqui o valor é temporal. Agora, olha a letra C. Permanecerei aqui desde que permaneça. Opa, aqui está no modo subjuntivo. Modo subjuntivo? Condicional. Opa, marca e seja feliz, porque essa aqui não tem outra classificação para ela. Então, desde que, com verbo no subjuntivo, totalmente condicional, ok? Professor. Pois não. Lá na alfa, quando a gente analisa esse C, eu não posso considerar assim que estaria errado chamar de condicional, igual o outro colega sugeriu, por causa do verbo vir? Então, muitos dizem que a ideia aí para ele poder ser condicional seria com verbo no subjuntivo. Daí ficaria... Tá? Mas aí o C Maria viesse. Aí, tá vendo? Aí eu tenho que melhorar o tempo. O modo vou usar o subjuntivo, mas eu tenho que melhorar o tempo, senão não coordena, né? Não fica um casamento temporal ali. Até fica estranho se você mantiver a ideia do presente.
tá? Foi o que eu pensei. Eu achei estranho colocando o caso ali. O Então, caso mas aí Maria sim, né? vem, Se você colocar caso Maria venha, aí eu consigo, tá vendo? Caso Maria venha, aí sim. Mas ali, ó, caso Maria vem, não tem como. Então, por isso que ela é muito mais temporal do que causal, tá? E muitos falam que o ser causal normalmente é com verbo no subjuntivo, por causa do valor da hipótese, né? Tá Ok. bom? Mas obrigado pela observação, é isso aí. Por isso que corrobora com o fato dela ser mais temporal do que condicional. E por que eu falo que tem autor que talvez diria que isso aí é condicional? Tem, pior que tem, tá bom? Então, assim, infelizmente a gente tem que ter esse olhar aí e ver o que a nossa banca raciocina. Agora, vamos lá. Diga-me se a proposta lhe interessa. Aqui é aquela pegadinha do Faustão que eu fiz em sala, lembra? Ela não sabe que ele virá à festa. Ela não sabe se ele virá à festa, lembra? E geralmente quando você inverte, né, se ele virar a festa, ela não sabe. Se eu fizesse isso, talvez ficasse pior até, né? Imagine que eu inverto ali, ó, se a proposta lhe interessa, diga-me. Ó, se eu inverto, que aí o aluno vai falar o quê? Bom, se a proposta interessa, ele diz. Se a proposta não interessa, ele não diz. É ou não é? Dá vontade de fazer assim. Só que aquele se é conjunção integrante. Aquela oração funciona para você como objetiva direta. Então, diga isso a mim. Então, aquele ser é conjunção integrante e não condicional. Agora, ele traz um valor hipotético, tá vendo? Ele traz um valor de hipótese. Não é certeza, mas é uma hipótese. Mas isso não quer dizer que é uma condicionalidade, e sim uma hipótese. Ok? Todo mundo lembrou disso aí? Deu para entender isso aí? Tá? Então, é aquele mesmo exemplo que eu dei em sala. E falou sem que nos convencesse. Esse sem que, todo mundo sabe que ele tem valor de ir embora, né? Aí a ideia é concessiva, ok? Eu acho que de todas aí, é a que menos traz valor aí de condicionalidade. Beleza? Show? Questão 5, dúvida? Sim, senhor. Não? Tranquilo. Opa. Esse Senhor. opa é o quê? Opa de dúvida? Sim, senhor. Vamos lá, cena. Pô, eu marquei eco. Eco, Por causa vamos lá. que derreteado é uma condição, não é? De alguém. Tá, mas o seu eco é diferente do meu eco, né? Você marcou... Não, porque é o meu um eco tá igual. dizendo que é proporção, né? Aquela proporção não tem como, né? Eu não sabia nem o que significava derreado. Ah, você vai saber Não, eu fui agora. ver depois também. Então. Aqui é o seguinte, ó. Aqui essa oração tá dizendo assim para vocês, ó. Derreado. Então isso aqui tá no particípio, concordam? Ou seja, ela é uma oração reduzida de particípio, né? Aí eu vou dizer assim, ó. Já que ou uma vez que ou eu posso ainda dizer uma vez que, já que ou visto que, lembra? São as conjunções que eu mais gosto para dizer que o valor aqui é causal. Então, eu vou dizer assim, ó, já que, uma vez que, visto que ele foi, eu posso dizer assim, ele não pôde sustentar-se em pé. Então, eu vou dizer assim, ó, ele foi derreado. Esse derreado que você está vendo aqui, ó, ou derreou, tá? Já que ele derreou, posso colocar assim também, ó. Já que ele derreou, o que significa derreado, professor? Já que ele derreou, já que ele machucou-se severamente. Tá vendo? Já que ele machucou-se severamente, qual foi o resultado? Não pôde ficar em pé. Então, isso aqui é efeito e isso aqui é motivo. Opa, causa e efeito. Letra A. Eu entendi Deu pra como entender sendo isso aí? uma condição dele. Não, Tipo, não. Condição aqui ele não tem estava como. machucado. Não. O fato dele estar machucado fez com que ele não ficasse em pé. Você tem que entender que não ficar em pé é um resultado e não uma condicionalidade. Porque quando você tem uma condição, ele fala assim, ele tá severamente machucado e não ficou em pé. Então, se ele não tivesse severamente machucado, estaria em pé. Até poderia ter esse conceito, mas aqui não tem como. Por quê? Porque o resultado é algo que ele não tem controle, entendeu? Porque ele machucou-se. Acabou, ele machucou-se. Não tem a ideia de se machucar, não é? Ele machucou-se, é isso que ele fala, derreado, tá vendo lá, derreado. Ou seja, machucado. Ele não diz que se ele se machucar, e sim machucado, derreado. Então, machucado, derreado, qual foi o efeito? Não ficar em pé. Então, aqui é causa e efeito
Não dá a ideia de condicionalidade. Agora, o pior, o Senna, é a ideia da proporcionalidade. Isso aí. Você está dizendo que a outra oração, que é a do sustentar-se, está com valor de proporcional. Não tenho essa, eu não consigo, né? Porque você está dizendo, na sequência que ele põe ali, ó, ele está falando assim, a primeira oração tem valor de quê? Causa. A segunda oração tem valor de quê? Efeito. Na sua análise, você diz que a primeira oração tem valor de condição. Aí, se ele se machucar, acontece alguma coisa. Se não se machucar, não acontece. Como eu falei, isso aí está forçando um pouco, não tem esse valor, mas ok. Só que aí depois você dizer que o resultado da condição é uma proporcionalidade, aí não. Entendeu? Então, a proporcional ali já te tiraria dessa ideia, cara. Já faria com que, cara, mesmo que eu acho que é condicional, mas proporcional não vai ser, tá vendo? Porque proporcional significa que ele machucou um pouquinho, caiu um pouquinho, machucou um pouquinho, caiu mais um pouquinho. Não, filho, ele machucou e já tá no chão, filho, ele não levanta mais, tá vendo? Não existe uma ideia proporcional aqui. É quase que imediato, machucou, caiu. Deu pra entender? Beleza, valeu, senhor. Show. 6, dúvida na 6? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Ok. Tranquilo para todos? Tô prosseguindo, hein? 7, dúvida? Peraí. Não, senhor. Beleza, Senhor. então? Oi, voltei? Marquei eco. Eco, vamos Na lá. 7 eu marquei delta. Também marquei delta. Então, Essa mas aí- quando vocês estão falando eco e delta, é o que tá para mim aqui, né? Não a de vocês aí, né? Por favor, me dê senhor. essa informação conforme vocês estão vendo aqui. Mesmo que para você aí seja alfa, né? Porque eu troquei todas as alternativas aí. Fui maldoso ao extremo, né? Não, eu pensei que quem informa algo a alguém. Aí por isso que eu achei que era aos amigos. Ah, interessante isso aí, porque a aluna da ESA, ela fez quase a mesma coisa que você. Ela também pensou assim, é aos amigos, só que ela manteve o sobre. Uma vez que você usou a preposição para aos amigos, o sobre tem que ir embora, porque senão você está com 2 objetos indiretos, e eu já falei Eu que nem para o tinha mesmo prestado atenção verbo, nesse sobre. você não pode ter 2 objetos iguais. Um obrigatoriamente terá que ser direto e o outro obrigatoriamente indireto. Então, você quer dizer informei aos amigos? A carta. Então, informei a carta aos amigos. Deveria ser assim. Professor, então tá errado, não pode ser sobre? Pode, porque o informar, ele pede a preposição de e sobre e a ainda. Eu posso informar alguém de alguma coisa, posso informar alguém sobre alguma coisa e posso informar alguma coisa a alguém. Tá vendo? Vacilei. Então aqui, tá? Poderia ser aos amigos? Poderia, sem sombra de dúvida, mas o sobre teria que ir embora. E a Júlia pensou em qual ali, Júlia? Era delta também, professor. Eu tive o mesmo pensamento da Natália. Entendi. Que foi o mesmo pensamento da aluna da ESA. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Tá, mas é bom pra gente... Não, peraí. Eu tenho que estar com aquele em mente. 2 objetos iguais para o mesmo verbo, tem alguma coisa errada, tá bom? Aí depois eu vi o gabarito e ontem é o à noite que tá errado, né? A crase. Vamos lá, peraí. Marque onde há erro. Não, pior que não. Nossa senhora. Pior que Na não. cidade? Olha aí. O Bilardi vai saber por que essa alternativa tá aqui. A culpa é dele, tá? Ou melhor, agradeça a ele. Isso não é culpa. Agradeça a ele, porque isso aí é coisa do teu titio Segala. O teu titio Nossa, eu lembrei Segala, na hora. o teu titio Segala, ele não aceita o verbo chegar com sentido de atingir local representado pela preposição em. Ele não aceita. Aqui tem que ser a cidade. Não era tá vendo? isso que era marca de coloquialismo, professor? Isso é marca de coloquialismo. Dizer chegar em é marca de coloquialismo. Então tá errado. Tá bom? Eu achei que podia, só que era marca de coloquialismo. Eu não... Podia, tá? Pior que podia, mas tem uma pior que ele. Tem uma pior que ele. Professor, eu marquei eco, senhor. Então, mas olha só, eu vou cair de novo nessa história. Poder, podia. Mas tem uma pior que ele, doidão. Tem uma pior que ele, não tem. Então, coloquialismo não vai rolar, tá bom? É por isso que estamos aqui para isso, para não cair nessas pegadinhas aí, ó, tá bom? Agora, vamos lá, ó. Paga o que deve aos teus funcionários. Então, o verbo pagar aqui, a regência está em cima do verbo pagar. Paga aquilo. Aqui, ó. Esse é seu objeto direto. Agora, aqui eu separo, né? Porque aqui é um pronome relativo, ó, eu separo aqui uma outra oração, ó, e depois aos teus funcionários. É a regência maravilhosa do verbo pagar quando é transitivo direto e indireto. É direto para coisa e indireto para pessoa. Esse aí tá mais que correto. Eu viajei. Beleza? Então,
Mano, corrobora com aquilo que eu estava falando, né? Você vai ver, são detalhes, você errou detalhe. Não é que você não sabe, mas errou detalhe, tá bom? Fala, Vação. eu não entendi esse aus ainda. Por que tá certo? Porque, lembra do verbo pagar? Qual é a regência do verbo pagar? Você paga algo, mas você paga a alguém. Então, ele é transitivo direto para coisa e transitivo indireto para pessoa. Então, a coisa tá ali, ó. É o que você tá vendo ali, ó. Tá? Esse o que você tá vendo aqui, ó, só para vocês relembrarem, né? É aquilo, né? Ele é um pronome demonstrativo, lembra disso? Tem um pronome relativo depois dele ali, né? Aquele que ali é um pronome relativo. Então, o é aquilo. Então, paga aquilo. Mas paga aquilo a quem? Aos teus funcionários. Beleza. Então, eu estou pagando algo a alguém. Perfeito. Então, isso aí, para a gente, é a regência correta do verbo pagar. Tudo bem? Tudo bem, valeu. Tranquilaço? Show. Questão número 8. Dúvida aí na 8? Eu Tudo tranquilo aí na 8? Não, Eu mas acertei, mas eu fico com Não. dúvida. Como é que é? é mais concordância. Queria saber se tá Concordância? errado. Na Tá, eco, vamos lá. Peraí, vamos lá. É. Essa questão aqui é bacana. Ele fala assim, ó, aponte o trecho correto quanto à regência. Ele quer o correto, então significa que todas as outras estão erradas. Temos que achar os erros. Qual é o erro da A? de que dispõe. Quando se desativa uma linha de trem, até aqui tudo bem, estão se isolando muitas localidades, as quais localidades perderão o único meio de transporte, o qual meio de transporte dispõe. Quem é que dispõe? As localidades, mas quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, as localidades dispõem de transporte. Tá vendo que quando eu jogo o transporte lá dentro, ele vira meu objeto indireto regido pela preposição de? Então, esse de obrigatoriamente tem que vir aqui, ó. De quê? Tá aí o erro da A. Qual o erro da B? A preposição Da da qual qual? também. Em muitas cidades pequenas, no interior do país, prevalece a ideia. Que veja, ó, vou só repetir, a qual desconfia-se. Cuidado, quem desconfia, desconfia de. Então, desconfia-se dele, do próprio prefeito, beleza? Agora, o que está faltando aqui, ó, é uma crase. Por que aqui está faltando uma crase? Porque o antecedente de a qual está aqui, ó. E sabe quem que retoma ele? Adepto. Oh, que delícia! Quem é adepto à ideia. O próprio prefeito é adepto à ideia. Então, essa preposição é Coraçãozinho obrigada... peludo, viu? Hã? Como é que é? Coraçãozinho peludo, viu? Né? Então, pouquinho, né? Então, aqui, ó, eu vou ter o a, preposição que vem do adepto, e o a do a qual que já está aqui. Então, vai uma crase ali, tá bom? Então, tenho 2 erros de regência aí pra gente, ok? Evandro, De que o trem é o meio de transporte obsoleto, né? Ok? Fala. mas quem tem ideia de alguma coisa, não é? Olha ela aqui. Como é que é? Olha o D da ideia aqui, filhão. De onde saiu esse D aqui? Ah, tá. Da ideia. Olha aí. Ah, entendi. Tava lá na frente. Qual é a ideia? A ideia de que o trem é meio de transporte obsoleto, tá vendo? Aí tá certinho. Certo. Mas vem lá da palavra ideia, Entendi. tá bom? Beleza. A questão Obrigado. bem feita, né? Cheia de Muito bem. pormenores aí, né? E é por isso que é legal você estudar depois do simulado. Para que você... Caraca, mano, eu começo a olhar, isso é igual Matrix, mano. Começa aquela letrinha assim, o cara... Caraca, ops, tá errado aqui. Ops, faltou aqui. É Matrix purinho aqui, pô, tá? Vamos lá. Alternativa Charlie, qual é o erro? Eu acho que não tinha que ter essa preposição de aí, não, né? De que. Então, olha só, como é interesse do país, aí esse de realmente não tem que ter. Por quê? Mas ele Que- não... O que é o interesse do país? Isso. Muito bem, Natália, ó. Isso aqui é isso, bebê. Isso aqui é o sujeito do verbo ser que tá aqui, ó. E se é sujeito, filho, não tem sujeito preposicionado, né? Então, como é interesse do país que o preço do frete diminua, são urgentes e imprescindíveis investimentos em nosso sistema ferroviário. Agora, o que é urgente e imprescindível é urgente e imprescindível para ou a, e não em. Ou aqui é a, ou aqui é para. Outro errinho ali, tá? Porque vem da regência de imprescindível e urgente, ok? E na delta?
Erro. Não tem. Na delta não tem? Ah, mas a Não delta, sei. cuidado, a delta não é o gabarito aqui pra mim, tá? Pode ser pra você aí, ô Bilar. Não. Tá certo. É a crase, não é? Recurso? Não, de É qualquer recurso? forma eu errei. De qualquer forma eu errei. Eu respondi Mas é de forma recurso? burra. Vamos lá. Não, essa não. Nos anos 50. Ó, a partir dos anos 50, ok. O baixo custo do petróleo justificou a opção. E aí, filho? Quem tem opção, não tem opção de. Ou é a opção entre, se você tiver mais de um ser, ou opção por. A preposição foi usada de maneira errada, tá ok? De carga por rodovias, as Essa quais... eu não tinha achado erro também, não. Aí Ah, eu é? fui na época que eu falei, bom, tá mais absurdo esse. Tá bom, vamos lá, né? As quais rodovias, né, foram ganhando cada vez mais preferência. Quem tem preferência, né, tem preferência a, por. Então, esse as quais aqui tá ok, porque vem de preferência. Tá ok? Então, preferência às rodovias. Então, tá certo aquela crase ali, mas aquela preposição Nossa. de lá tá errada. Essa Ok? opção matou, nem percebi ele. É, neném. Eu já falei pra vocês, né, moçada? Quando o camarada não pede a preposição, é erro usar outra. É a mesma coisa que acontece com nomes, tá? Por isso que a regência nominal ela é mais fácil de você entender, mas, eu já falei, normalmente você está sempre acostumado com a preposição mais fácil, aqui mais comum. E você não está acostumado com as outras que talvez ele tenha. E aí, quando ele usa, você não sabe se está certo ou se está errado. Então, a regência nominal é aquilo que eu falei, né? Tem que degustar um pouquinho. Eu vou dar mais uma olhada hoje, vou dar mais uma olhadinha amanhã, porque é uma tabela, não tem como. É uma tabela, nome não tem frescura, né? Não tem valor semântico, é aquilo e acabou. Tudo bem? Professor. E aí, a letra E não tem erro algum. Pode falar. Eu acho que tem erro na época. Mas, Qual mas não era seria? isso que eu ia falar. Primeira coisa, onde que eu vejo, tipo, regência? Tipo assim, por exemplo, a palavra opção eu não achei. No Segalo, não acho na internet. Procura o verbo optar, vem de lá. Tá. Ela é Aí- originária do verbo optar. Então, ela geralmente, nomes abstratos que são originários de verbo trazem a regência dele, Beleza. ok? Quem Na época eu acho que era de opta concordância. entre, quem opta entre, quem opta por. Então, quem tem opção entre, quem tem opção por. Entendeu? Aí ficou mais fácil falando opta. Entendi. Tá? E geralmente, nomes abstratos oriundos de verbo trazem a regência dele. Então, se você sabe a regência do verbo, provavelmente a do nome é a mesma. Bom. Nossa, nem tinha parado de pensar que vem do verbo optar. Entendi. Ok? E na letra E não tem erro. Onde você achou erro aí, neném? Nem de concordância? E onde estaria o erro de Pressão. concordância aí? Vamos ver. De repente você pode estar certo com o erro de concordância, mas eu não vou aceitar o seu recurso, tá bom? Vamos lá, qual que seria o erro de concordância aí? No Brasil, dadas suas dimensões continentais, deve-se dar preferência às ferrovias para a movimentação de cargas. Qual o erro de concordância tem aqui? Não acho que não tem erro. Acho que tô sendo mais burro. Mas esse deve aí não deveria ser devem? Opa, deve-se dar preferência às ferrovias. Cadê o seu sujeito aí, meu neném? Não Seu tem. sujeito é um verbo, seu sujeito é dar preferência, né? Porque deve-se é o verbo dever com o pronome apassivador, então dar preferência virou teu sujeito. Reduzido de infinitivo, o sujeito oracional, você vai levar para o plural, recurso negado. Não vou, né? Tá bom? Beleza? Não tem como ir Beleza. pro plural ali. Show? Professor, Beleza, de então? longe é a questão mais difícil de simulando. É a questão mais difícil. Essa aí mesmo, ok? Depois eu tenho como ver analiticamente qual foi a alternativa que o pessoal mais errou, provavelmente seja essa. E às vezes não, às vezes é mais fácil, o pessoal vai errando de bobeira, né? Mas é isso aí. Questão 9, dúvida? Pessoal que tá quietinho aí, tá todo mundo vivo, acordado aí? Sim, senhor. Opa, tô aqui, senhor. Opa, show, beleza. Vamos lá então. Questão 9, dúvida? Sim. Eu não Isso aqui é tenho, não. bacana, né? Aqui é o seguinte, ó. Aqui pra gente matar aí a dúvida, ó. A arma se feriu, desapareceu. Veja, o verbo ferir feriu ele mesmo, tá vendo aqui, ó? A ideia de reflexivo, né? Mas eu não posso ferir com o nada, com o vazio. Então tem que ter um instrumento que faça o ferimento. E a gente sabe que a preposição com gera o instrumento. E aí a gente só precisa saber se vai ser com que ou com qual. Pode ser os dois, ou podem ser os dois. Aqui poderia ser com o que, mas também poderia ser com a qual. Professor, Sem problema só nenhum. o que então não, né? Não pode, porque é o instrumento, tá ok? A arma é o instrumento que feriu você mesma, ok? Então, eu não posso ter um que sozinho,
O com que aqui tá bom, o com que aqui tá bom, com a qual aqui tá bom e o que aqui não pode. Estas são as pessoas, eu falei das pessoas, tá vendo? Essas são as pessoas, eu falei delas, sobre elas. Então aqui poderia ser de, mas poderia ser sobre também. Só que não tem nenhuma alternativa ali que tem sobre. E se tivesse o sobre, não poderia ser o que, deveria ser o qual, né? Por causa da preposição de sílaba que impede o uso do que. Mas ele não usou a preposição de sílaba. Então aqui pode ser de que, né? Estas são as pessoas de que, ou da qual, ou das quais, né? Das quais, ok? E aí, vamos lá. Aqui eu tenho de que, tá ok, mas essa alternativa já caiu fora, né? Então, o que já caiu fora eu vou tirar, para a gente não ficar confuso aqui. Então, essas duas aqui já caíram fora. E aí, agora, vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter que sozinho pode? Que sozinho não pode na segunda. Então, tchau. Então, B já não pode também. Das quais, show. Botei ele em cima, que poderia ser de que ou das quais. Na D, de que permanece. Tá vendo? Eu não consigo ainda tirar a delta. E agora vai na próxima, pois não? Foi nessa aí que eu fiquei com dúvida. Por quê? Tô me confundindo com esse negócio de tipo, dois objetos indiretos. Então, mas não tem dois objetos indiretos aqui. Então, mas daí eu não tô conseguindo analisar. Ué, então vamos lá, ó. Estas são as pessoas, beleza? Aí a próxima oração tá assim, ó. Eu falei a você das pessoas. Isso aqui, neném, é o assunto. Ó, se é adverbial, brincadeira. E isso aqui, filho, é seu objeto indireto. Olha aquela frase lá, o lhe tá aqui. Tá vendo? Sim. E o de que tá aqui. Ele é o seu adjunto adverbial de assunto. Não são dois objetos indiretos. Você tem um objeto indireto e o outro é adjunto adverbial de assunto. Poderia ser sobre, né? Só que se eu usasse o sobre, eu não poderia usar o quê? Entendeu? Fechou. Sim, senhor. Show? Então, ok. Aí depois vem um amigo cujo nome, tá vendo? É o nome do amigo, né? Você vai pegar o consequente, que é nome, vai pegar a preposição de e vai usar o antecedente lá, que é amigo. Então, é nome do amigo. Isso aqui você conseguiu ver a ideia de posse, né? A ideia de adjunto, adnominal. Então, o único cara que pode entrar aqui é cujo. Não tem outro. Porém, olha o verbinho lembrar usado. E ele foi usado com pronome. Se ele foi usado com pronome, quem se lembra de alguma coisa. Então aqui tem que ser de cujo nome. E aí, filhão, filhona, o aqui tá perfeito aqui, o de cujo tá perfeito aqui. Show! Agora. Ah, tá. Aqui na letra C, na verdade, ele não usou a preposição de, né? Ele usou a preposição a, mas não tem problema também. Falei às pessoas, né? Peraí. Me referi. Tô confundindo aqui. Aqui ele tá relacionado ao referir-se, né? Então, referir-se, então quem se refere a, aqui faltou o a que, né? Que é esse a que tá aqui, então o que já não podia aqui já tinha tirado essa alternativa, já ficava C, então agora tem o de cujo, e a outra lá, ó, a fazenda, onde o verbo criar, quem cria algo, cria alguma coisa, ok? O onde já está ali indicativo de lugar, né? Então, perfeito aqui também, alternativa Charlie. Beleza? Pois não. Eu lembrava, o que o senhor falou que ele é pronominal? Ele sendo pronominal, ele é VTI e ele pede a preposição de. Ah, tá. Ok? E é o que ele foi usado lá, eu não me lembrava. Uhum. Se ele tirasse aquele me dali, aí o de ia embora junto. Aí ia ficar só cujo. Ah, tá. Tá, mas como ele usou lembrar-se, então quem se lembra de alguma coisa. Beleza? Beleza. Show. Questão 10. Vocês lembram que eu falei em sala para vocês? Pior tipo de questão que tem de regência é quando trabalha com pronome relativo. Porque não basta saber a regência. Será que o pronome relativo é o correto? Tem isso também, né? Então são as piores questões são de regência, eu tô falando, tá? É quando você trabalha pronome relativo. Vamos lá, e aí agora? Dúvida na 10? Tranquilo, por mim. Eu consigo analisar. Que de boa, senhor. Eu tenho a mesma dúvida do passado. É. Dois objetos indiretos. É que deu ruim, né? Se tem dois objetos indiretos, deu ruim, né? É que as duas dá pra matar, mas esses dois objetos indiretos tá me perseguindo. Tá bom, vamos lá então. Alguns, o Vação também queria que analisasse, né? Isso, por favor. Vamos lá. Alguns demonstram verdadeira aversão. Quem tem aversão a, mas poderia ter aversão por também, tá? Então aqui poderia ser aversão a exames ou pelos exames, ou por exames, ok? Então poderia ser por, poderia. A, recomendado. Com, não tem como. Com, tchau.
tá? A versão com não rola. O nome aversão não pede essa preposição. Ou você tem a versão por, ou você tem a versão a. Poderia até a versão de alguma coisa, tá? Talvez o de também sirva, mas o com não tem como. E o a aqui serve também. Porque nunca se empenharam o suficiente. Mas veja que aqui a relação está no verbo empenhar, tá? Empenhar-se, tá vendo? Empenhar-se em alguma coisa. E aí, em mais a utilização vai virar na utilização. E aí, aqui ele está dizendo com? Não dá. Aqui ele manteve o na, ficou. Então, a gente está entre Charlie e Eco. Depois, na utilização do tempo, né? Porque aqui vai virar um na para a gente, ok? Em mais a. Na utilização do tempo, aí vem o qual tempo dispunham. Tá vendo? Então, aqui tem que ser um quê? Pato. Tem que ter um quê aqui. Só que quem dispõe de alguma coisa. Então, tem que ser de quê? E aí você vai perguntar, professor, mas por que de, né? Então, vamos lá. Eles quem? Alguns, tá vendo? Mesmo cara, mesmo referente aqui, ó. Eles dispunham de tempo. Lembrando que o antecedente aqui é tempo, né? Ok? Então, aqui eu tenho simplesmente um verbo transitivo que indireto. Quem dispõe de alguma coisa. Posso dispor algo a alguém? Posso. Mas vocês lembram que eu falei que o verbo é aquilo que a oração apresenta? E ela só apresentou como transitivo indireto. Regindo qual preposição? Preposição de. Então, se o antecedente foi preposicionado na oração, essa preposição é obrigatória aqui. Então, não pode ser o que sozinho. Tem que ser de que. Show? Show, valeu. Não, show. Eu entendi, quem dispõe de alguma coisa, beleza. Só que, pô, esse para o estudo aí de novo, né? Dispõe de tempo para o estudo. Ué, não Ele é a não está se finalidade? referindo à utilização? Não é isso? A finalidade, né? Esse para o estudo é adjunta adverbial de fim. A fim de Aqui quê? é fim. A fim de que estude, assim, a fim de que tenha o estudo. Então, ele vai dispor isso para qual fim? Para o estudo. Então, adjunta adverbial de fim. Não é outro objeto indireto. Fechou. Ok? Show? Beleza? Questão 11, dúvida? Se puder analisar. Esse grita pra mim, de tanta aula que eu já assisti do Evandro. Vamos lá, então. A frase que não apresenta, né? Ou seja, eu quero a correta, né? Que não apresenta problema ou problemas de regência, levando em consideração a língua escrita. Vamos lá. Preferiu sair do que? Esquece. Eu prefiro isso a aquilo. Mas nunca isso do que. Isso foi bem taxativo em sala. Não tem a regência do preferir com dois elementos, é preferir algo a outro. Depois, o cargo a que todos visavam. Opa, olha o verbo visar no sentido de objetivar, de almejar. Então, ele é VTI, ele pede qual preposição? A, que está vindo antes do pronome relativo, tá? Porque quando você olha essa oração, você vai dizer assim, ó, todos visavam ao cargo. Então, se o cargo, que é o antecedente do pronome relativo, lá na oração veio preposicionado, essa preposição tem que vir aqui. Então, não há erro aqui. Aqui está perfeito. Show. Lembrou de... Cadê o pronome? Você quer usar a preposição? Cadê o pronome? Não tem pronome? Lembrou isso. Não pode ter aquele de ali. As informações... Opa! As quais informações dispomos, mas acabamos de ver, né? Quem dispõe de alguma coisa. Então, faltou aqui um de quê? Ali na C, tipo, me lembrei de que precisava Me voltar lembrei pra... não pode, né? Me lembrei, não. Lembrei-me. Está começando a oração, né? Está começando a oração, não pode começar a oração com pronome. Me lembrei-me de quê? Aí sim, vação, né? Beleza. Eu falo vazão, mas é vação. Tá? Ok? Não tenho dúvidas de quê, né? Quem tem dúvida de alguma coisa. Aí aquele camarada ali vai funcionar como complemento nominal para você, né? Então, essa aqui é uma oração completiva nominal, mas faltou a preposição ali, né? Ok? Porque quem tem dúvidas de alguma coisa. Ó, completando o nome regido de preposição, complemento nominal, ok? Questão 12. Dúvida? Tem. Aqui foi aquela que eu corrigi o gabarito, né? Sim, senhor. Tá? Tem uma... Então, não, aqui, na verdade, ó. eu tirei, mas eu perguntei. Então, aqui não pode ter pronome antes então, de... não então, pode. beleza, não tem mais não. Eu corrigi, tá? Então,
não pode ter crase, né, antes de pronome de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame, e aqui é vossa senhoria, né, então não tem. Quem encaminha, encaminha algo, então aqui é só um artigo. O que é anexado ou que está anexo A, tá vendo? Então aqui é a divisão e quem vai à divisão volta da divisão, quem vai à volta da crase A, então aceita o artigo, tem o regente, vai ter crase. E que está apta, quem está apto a, e aqui é o verbo no infinitivo, né? Não pode ter crase, ok? E prestar o quê? Prestar informações, então prestar as informações. Isso aqui é só um artigo, né? Então, corretamente aí, né? A sequência A sem crase, A sem crase, A com crase, A sem crase e As sem crase. Por que ele na petição eu não posso falar vou à petição, volto da petição? Mas quem encaminha, encaminha algo, né, neném? Não esquece que para ter crase tem que ter 2 As. Verdade. Ó, eu vou repetir, eu falei isso em sala, né? Tá vendo? Eu já falo aquilo que vai acontecer, né? Quando você faz essa brincadeira de quem vem A volta a dar, é só para saber se o nome recebe artigo. Não é para dizer que ele vai levar crase. Cuidado, hein, Vação? Quando você faz esse, quem vai à petição, volta da petição, show. Então quer dizer que a palavra petição aceita artigo, mas não tem o regente pedindo a preposição ali. Então não basta aceitar o artigo, tem que ter a preposição a. Aí sim teria crase, entendeu? Beleza. Show? Belezinha, é isso aí. 13. Professor, Oi. a exceção de senhora e senhorita é sem o vossa. Então, tipo, teria que estar literalmente escrito senhora. Não tem vossa senhora. É senhora, senhorita. A senhora com crase, então. Se fosse ali senhora, seria com crase. Se fosse senhorita, seria com crase. Se fosse dona e madame, seria com crase. Perfeito. Aí, nesse caso, é obrigatório, professor? Não é optativo? Não, seria obrigatório, tá bom? Porque são palavras, são pronomes que aceitam o artigo e eu tenho regente lá, ó. Quem comunica, comunica a, tá? Ok. Questão 13, dúvida? Não? Show. Não, senhor. Questão 14, dúvida? Tá. Não, né? Não, senhor. O Senna apareceu? Dúvida, Senna? Não, tá safo. Tá safo. Se apareceu, eu falei, tem dúvida, né? Vamos lá, então. E a última questão, dúvida? Sim, não entendi. Vamos lá, então. Legal, show. A última questão, então, fala assim, assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro de concordância verbal. Então, vamos direto aqui no erro, para depois a gente ver que não há erro nas demais. Ó. A partir de 1994, a Receita Federal passou, Receita Federal, ok, a nomear todos os delegados e superintendentes do órgão nos estados, sem nenhuma interferência política. Ok. Esses cargos são eles compõem. Terceira do plural, ali está na terceira do singular, né? Mas é que o som é muito parecido, né? Compõe. Esse som parecido leva muita gente pro barro, tá? Ok? Não espécie que som, mano. Tá? Então, cuidado, hein, moçada? É sempre aquele cara crachá com o sujeito, né? O verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa, e ali, então, ele não estava concordando com o número. Estava na terceira, mas terceira do singular, onde deveria estar na terceira do plural. Show? O demais não tem erro. Você achou algum outro erro aí? Não, eu só não tinha entendido mesmo. Aí agora eu compreendi. Show. Obrigada. Belezinha, então. Nada, que isso. Beleza, então, moçadinha. E aí, gostaram da correção? Deu para assimilar mais conceitos aí? Bom quando a gente faz a correção, né? Porque você passa assunto por assunto, mostra o erro que talvez você não tenha enxergado, mesmo tendo acertado a questão, talvez não tenha enxergado aquele problema da regência. Então, concordam comigo que se o cara quiser complicar a tua vida com regência, ele vai. Por quê? Porque regência é algo que a gente não está acostumado a resolver no dia a dia, né? Então tem que conhecer, tem que dar uma olhada, tá bom? Moçada, com relação aí ao simulado, à resolução, algum comentário? Não, tranquilo? Excelente, viu? Excelente. Muito bom. Obrigado. Correção também, Brasil. Obrigado, né? E final de semana tem presencial, né? Final de semana é o simulado e presencial. Isso aí também vai ser feito com todo carinho, pode ter certeza, tá bom? Moçada, muito obrigado aí por mais uma presença de vocês, obrigado aí pela atenção. Eu espero ter podido ajudar mais um pouquinho, manter essa chama acesa aí da vontade de estudar, da vontade de melhorar cada vez mais. Não levem para o desânimo erros fazem parte e nós temos que conviver com eles. Temos que dar a volta por cima, estudar com afinco, estudar mais, para que esses erros não sejam cometidos. E eu sempre digo que todos são inteligentes quando aprendem com os erros. Então, por isso que quando você erra uma questão, ela machuca, ela faz você lembrar lá na frente, né?
Então, é dessa maneira, por isso que eu não acredito, né? Quem não faz exercício, não tem como você dizer que você assimilou a matéria sem fazer exercício, não tem como. Tá aí a prova, vocês observam e é assim que funciona, tá bom? Então, Deus abençoe vocês a esse fim de domingo, e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, senhor. Bom fim de Obrigado, Evandro. Tchau, senhor. Tchau, até mais. Valeu, senhor. Abraço a todos. Toda essa mentoria, se você quiser fazer parte dela, tem um link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evandro. Moçada, tranquilidade. Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilha isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal, beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.